Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Tudo poderia estar acontecendo no mundo, mas na mansão do empresário John, as paixões estavam prestes a explodir. E por que diabos assumir a responsabilidade por uma criança se você não pode cuidar dela? Murmurou uma jovem bonita, mas de rosto antipático. Ela estava arrumando uma menina de 8 anos para levá-la à escola e, pela expressão de seu rosto, não se podia dizer que ela estava gostando do processo. Acidentalmente, ou talvez de propósito, Selena puxou uma mecha de cabelo em uma trança de dragão. "Cuidado?", perguntou a garota, não muito educadamente. Selena apenas revirou os olhos, e o velho meio paralisado deitado na cama suspirou pesadamente. Esse suspiro só serviu para aumentar o fogo, e a mulher continuou a reclamar. "Você acha que eu preciso disso?" "Não, não precisa. Cuide dela ou estará deitado em uma estaca. E eu tenho que correr atrás de você." "Selena, eu entendo", disse John calmamente, "mas a criança precisa do amor de uma mãe. E eu mal consigo andar." O velho suspirou novamente. Havia tanta tristeza e desesperança naquele suspiro que parecia que uma pedra iria tremer. Mas não o coração de Selene. Se é que ela tinha um. Selene era a segunda nora de John, um conhecido empresário da cidade, e a esposa, ou melhor, agora viúva, de seu filho Jacob. A primeira esposa de seu filho, Anna, era uma mulher gentil, tranquila e simpática. John não se lembrava de Anna estar de mau humor. Ela era uma dona de casa, mas de modo algum uma típica faxineira de cozinha com um roupão de banho engordurado e um ninho na cabeça. A casa estava em uma ordem exemplar e sempre havia comida quente. Anna parecia ter saído de um anúncio de produtos domésticos. Anna morreu durante o parto. O viúvo inconsolável não queria viver, mas ainda tinha a pequena Júlia. Valia a pena viver por ela. O jovem pai cuidava da filha o melhor que podia, mas John lhe dizia de vez em quando: "Você deveria conhecer uma boa mulher. Júlia precisa de uma mãe. Ela é uma criança. E os meninos não precisam de uma mãe." Jacob sorriu com tristeza. "Os meninos também precisam de uma mãe", ele concordou, "mas as meninas precisam de mais uma." Jacob também se deu conta disso, mas não era fácil encontrar uma mulher disposta a cuidar do filho de outra pessoa. E, no entanto, havia uma. Selena não era nada parecida com Anna, mas certamente também era bonita. Mas, ao contrário da primeira esposa de Jacob, ela não era uma boa dona de casa nem tinha um caráter muito bom. E isso era dizer o mínimo. Se Anna podia desfrutar de cada pequena coisa, Selena, por outro lado, estava sempre insatisfeita. Jacob e Selena estavam na mesma classe e se gostavam durante os anos de escola. Depois do ensino médio, como sempre acontece, seus caminhos divergiram. Mas aconteceu que o destino os uniu novamente. Um dia, após algumas negociações em um hotel de negócios, Jacob decidiu almoçar em seu restaurante favorito, localizado no subsolo. O jovem empresário entrou no restaurante, e a primeira coisa que chamou sua atenção foi uma luxuosa cascata de sedosos cabelos loiros dourados. Alguns segundos depois, Jacob viu o rosto de sua dona. "Selenka", exclamou ele, vendo sua namorada do ensino médio. "Que reencontro!" "Jacob." Selena sorriu, estendendo a mão com elegância. "Quantos anos, quantos invernos!" "Tantos, Selena, tantos." "Você está ótima." "O que está fazendo aqui?" "Este é o restaurante de minha amiga. Ela me convidou. Ela deve estar chegando a qualquer momento." "E deixe-me adivinhar, você estava na negociação?" "Você não é vidente, é?" Jacob riu. Selena disse, sorrindo, "É realmente muito simples. Todos os homens de negócios da cidade vêm para cá depois das negociações. Quanto a você, Billy Smirnov me disse que você está no negócio. Portanto, não é difícil fazer a comparação." "Sim", ele assentiu e, em um impulso repentino, sugeriu:
Selene, por que não nos encontramos um dia desses? Que tal jantar em um restaurante? Que idiota, ele se repreendeu. Quem lhe disse que eu era solteiro? Que beleza! Mesmo assim, Selena concordou em se encontrar, e os ex-colegas de classe trocaram números de telefone. Eles se encontraram alguns dias depois. Quando Jacob contou a Selena sobre sua viuvez, a ex-amante apenas balançou a cabeça. Coitado de você, posso imaginar o que você passou. Eu sou divorciada. Jacob convidou a ex para dançar e Selena riu baixinho. O que há de errado com você? Não há nada de errado, ela sorriu. Só me lembrei de quando você me convidou para dançar na 10ª série e me deu um chute nas pernas. Jacob não aguentou mais e riu. Estou dançando desde então, graças a Deus. Eu notei. Você é uma boa dançarina. Bem, é a posição, não é? Esse jantar foi o início do relacionamento deles, que acabou se tornando um casamento legal. Selena, enquanto cuidava fielmente de Julia, mantinha a criança à distância. No início, a menina se sentiu atraída por ela, mas a jovem estava determinada a não permitir qualquer tipo de ternura insensível. Jacob ficou ofendido com isso, mas, no fundo, ele sabia que era impossível fazer com que a filha de outra pessoa o amasse. Nem todos os homens eram capazes disso. Portanto, Jacob era grato a Selena por cuidar de sua princesa da melhor maneira possível. Um ano após o casamento, Jacob morreu em um acidente de carro. Ele deixou todo o seu patrimônio para Julia. Caso ele morresse antes que a filha atingisse a idade adulta, os bens de Jacob seriam administrados por Selena, a quem ele nomeou guardiã de Julia. Esse arranjo era adequado para a jovem viúva. Ela ficou na casa de John e representou os interesses da menina órfã. Selena só estava confusa com uma coisa. Quando sua enteada completasse 18 anos, todos os bens do mundo passariam para ela. Selena tinha sido esperta o suficiente para não demonstrar sua antipatia pela enteada quando Jacob estava vivo, mas depois da morte dele, ela nem se incomodou. Selena costumava chamar Julia de esponja. A falta de amor da madrasta era compensada pelo amor de John. Mas Selena estava pronta para encarar a garota assim que o velho lhe desse as costas. Por fim, Julia começou a responder à madrasta malvada de forma gentil, mas Selena, de pele grossa, não se importava. Então, que pirralha mais malcriada! John adorava sua neta. Tão pequena, e já passou por tanta coisa, pensou o velho, e seu coração se encheu de pena, primeiro da mãe dela, depois do pai. E essa cobra sibila para ela, pensando que eu não noto nada. John mimou Julia de todas as formas possíveis. Ele a levava ao parque, a cafés infantis, a shopping centers e centros de lazer, e fazia isso com prazer. Infelizmente, porém, há alguns meses, John sofreu um acidente de carro e, como resultado, quase perdeu a capacidade de andar normalmente e ficou doente. Depois que o idoso recebeu alta do hospital, Julia passou a maior parte do tempo em seu quarto. Na verdade, nem tudo é tão desesperador, o médico garantiu que seu corpo se recuperará. Mas, devido à idade dela, isso levará algum tempo. Não posso descartar a possibilidade de cirurgia. Em suma, não é tão grave. Mas de que tipo de tratamento podemos falar quando a nora estava comendo Julia com um olhar de ódio? Deixar a criança sozinha com Selena seria pura loucura, quem sabe o que a cunhada poderia pensar? Juan, apesar de sua posição nada invejável, administrava os negócios por telefone e pela internet. Para todos os assuntos que exigiam a presença direta do chefe, o empresário contava com o gerente Harry, que, a propósito, se juntou ao caso de bom grado. John não ficou com a sensação de que estava esperando por esse momento. Alguns meses após a morte de Jacob, Julia não conseguia entender direito o que havia acontecido. Ela esperava todos os dias pelo retorno de seu pai. Mas o pai nunca voltou, e Julia cresceu e percebeu que isso nunca aconteceria. Selena, por que você não gosta tanto da Julia? John me perguntou um dia. Por que ela sempre mete o nariz onde não é chamada? Selena resmungou e parou de falar de repente. O homem mais velho ergueu as sobrancelhas de surpresa, mas não disse nada.
Ele entendeu o motivo da aversão da moça ao dinheiro, que a nora só pode ter à sua disposição no momento, por enquanto. Mas havia algo mais. Julia não sabia matemática e sempre voltava da escola insatisfeita. Beth dizia que ela era inútil, a neta reclamava. John franziu a testa. Dizer a uma criança que ela era inútil não era educativo, para dizer o mínimo. A propósito, a nora trabalhava como contadora e, de acordo com ela, obteve um diploma com honras. Então, talvez. Ah, não, por favor. Selena acenou com as mãos. Bem, que tipo de professora de matemática eu sou? Já me esqueci de tudo. Bem, você se lembrará ao mesmo tempo. E eu preciso disso, pensou a nora. Ela não estava nem um pouco feliz com a ideia de fazer contas com sua enteada de 8 anos. E é para isso que servem os tutores. É sobre isso que vamos dançar, percebeu Selena. Juan, mais um professor particular vai se sair muito melhor do que eu, disse ela. O sogro deu uma longa olhada em sua nora e pensou que ela provavelmente estava certa. John levava muito a sério tudo o que tinha a ver com sua amada neta. E a questão da educação de Julia era uma das mais importantes para ele. É verdade, argumentou ele, só tenho uma neta. Então, por que confiá-la a um não profissional? E, no entanto, havia dúvidas. Contratar um tutor é, antes de tudo, deixar um estranho entrar em casa. Quem sabe o que se passa na cabeça dela? John, eu lhe peço, disse a nora com um sorriso, temendo que o velho mudasse de ideia. Ele vai fazer isso. Você acha mesmo que a agência vai prender os ladrões e outras escórias? Quando John foi à agência, ele pediu os questionários de todos os candidatos da área em que estava interessado. Como ele era um inválido acamado, não tinha tempo para ir a todas as agências. Que absurdo é esse? Murmurou Selena, irritada. Ela já havia notado muitas vezes que as coisas na casa estavam sempre fora do lugar. Certa vez, uma jovem havia pendurado uma blusa no encosto de uma cadeira e, quando decidiu levá-la para o guarda-roupa, descobriu que ela estava faltando. A primeira coisa que Selena viu quando abriu o armário foi a blusa. Parecia um poltergeist em ação, ela balançou a cabeça. Em outra ocasião, metade das costeletas estava faltando na frigideira. Um pão recém-comprado depois do trabalho havia sido cortado enquanto Selena tomava banho. Às vezes eu tinha uma suspeita, mas a jovem a ignorava por algum motivo. Talvez ela esteja apenas cansada, decidiu ele. John estudou os currículos dos tutores da escola primária. Sua intuição havia ajudado o velho em situações críticas mais de uma vez. Uma olhada na foto de um candidato era suficiente para dizer se aquele professor era ou não adequado para sua neta. Depois de rejeitar algumas dezenas de possíveis professores de matemática para Julia, John suspirou pesadamente, pensando que nem todos eram sérios. E esses eram professores? Com apenas 5 candidatos restantes, John decidiu diminuir o tom de suas críticas. E justamente quando ele havia perdido toda a esperança de encontrar um professor para sua favorita, de repente ele se interessou por Angélica, uma garota muito jovem. Ela não tinha 18 anos, é claro, mas tinha um rosto fresco e era jovem o suficiente. Provavelmente uma recém-formada, pensou Juan, e depois de ler o questionário da candidata, ele se convenceu de que estava certo. A moça realmente havia se formado no departamento de matemática da universidade no último ano acadêmico. Na foto, Angélica, ao contrário das outras candidatas, parecia bastante modesta, com o cabelo loiro penteado para trás, sem maquiagem ou joias. O perfil da garota estava no final da lista. Uma pessoa de fora, resumiu Mickey mentalmente, e sem referências. Embora de onde elas viriam se ela tivesse acabado de sair da faculdade? O empresário se pegou defendendo a garota. Por alguma razão inexplicável, o empresário mais velho realmente gostou da foto dela. Além disso, John sempre gostou de dar às pessoas que precisavam de ajuda pelo menos alguma chance. Ele mesmo havia sido uma delas. Então John escreveu para Angélica. Ela respondeu cerca de 5 minutos depois. Tenho certeza de que ela ficou em seu computador esperando uma resposta.
Por causa de sua falta de referências, Angélica estava disposta a trabalhar por um pedaço de pão e uma tigela de sopa. De acordo com a candidata, ela precisava de dinheiro com urgência. Seu noivo precisava de um bom advogado. Um bom advogado, John riu para si mesmo, trabalhar por comida não é a maneira de conseguir dinheiro para um bom advogado. Eu gostaria de poder ver isso pessoalmente, esse milagre da natureza. Dinheiro para um advogado para o noivo. Apesar de seus pensamentos irônicos, John já tinha muito respeito por Angélica. A elogiada intuição disse ao empresário: "Essa garota é o que ele precisa." Entre outras coisas, a coluna e habilidades adicionais só indicava que ela tocava violino, o que conquistou o coração do velho empresário. Nesse aspecto, Angélica estava próxima dele em espírito. Há muito tempo, John frequentou uma escola de música e até sonhava seriamente com uma carreira de músico. Mas, infelizmente, a situação no país não permitia isso. Outro chorear do computador, significando uma nova mensagem de um candidato interessado, não permitiu que ele se lembrasse. Angélica escreveu que estava disposta a se encontrar em qualquer horário conveniente para John. Bem, aqui glorioso, pensou Juan e, sem pensar muito a respeito, ofereceu à moça que fosse à sua casa. Quando Angélica viu o velho deitado na cama, sentiu-se desconfortável. "Não se preocupe, você não terá que carregar os patos para mim", ele piscou, interceptando o olhar da moça. "Eu não estava pensando em nada disso", respondeu Angélica com vergonha. John acenou com a cabeça e a entrevista começou. Júlia entrou na sala. Depois de cerca de 10 minutos, a garota sussurrou algo no ouvido do velho, e ele disse: "Você foi aceita." "É mesmo?" exclamou Angélica, "mas você ainda não fez quase nenhuma pergunta." Realmente, Juan garantiu a ela e, sorrindo, acrescentou: "Observe que o diretor-geral aprovou sua inscrição. Portanto, a partir de amanhã você poderá começar a trabalhar." Angélica desempenhava fielmente as tarefas de tutora na casa de John, e Júlia, em sua alma, não gostava disso. Ela gostava de cada minuto que passava com sua professora. "Essa garota definitivamente precisa de amor", disse Angélica. Júlia estendeu a mão como uma flor ao sol, e a menina retribuiu. "Vovô", disse Júlia um dia no jantar, "quero que Angélica mor conosco." "Podemos?" Selena bufou, mas John perguntou: "Angélica, você realmente moraria conosco?" "Eu nem sei", murmurou a tutora, envergonhada, "será que é conveniente?" "Vou dizer mais", sorriu John. "Seria mais conveniente para todos. Vocês não precisariam gastar dinheiro com transporte. As refeições são por conta do hóspede." Selena balançou a cabeça em sinal de desaprovação, mas ninguém a ouviu. Não bastava ela comer ao lado da cama do doente, mas o velho tolo queria colocar outro parasita. "Quem sou eu para me alimentar?" Angélica finalmente corou de vergonha, como se tivesse ouvido os pensamentos da nora de seu patrão. "Bem, você pode contribuir para o suprimento de alimentos", disse Juan, lembrando-se das palavras da moça de que estava disposta a trabalhar por comida. "Vá em frente, você não vai se arrepender." "Mas eu tenho meu próprio apartamento." "Ótimo!" sorriu o empresário, "você pode alugá-lo." "Acho que, na sua situação, um pouco de renda extra não faria mal." "É verdade", pensou Angélica, "como não pensei nisso antes?" Assim, a questão de o tutor morar na casa de Juan foi resolvida de forma positiva. Um dia, Juan chamou o tutor, disse ele, apenas para conversar. "Já que você mora na minha casa, não seria uma má ideia nos conhecermos melhor, seria?" "Sim", sorriu Angelique. "Angelique, se bem me lembro, você toca violino?" "Sim", ela acenou com a cabeça. "Quer tocar alguma coisa para mim?" "Sério?" exclamou a garota, "a última vez que peguei em um instrumento foi há 2 anos." "Angélica, eu lhe garanto que não importa", assegurou o empresário, "suas mãos se lembrarão de tudo." "Eu quero que a Angélica toque violino também", disse Júlia, que já havia conseguido subir na cama do avô. "Bem, por favor."
A tutora estava relutante, mas pegou o violino e começou a tocar uma melodia. John sentiu-se quente de repente. Era uma melodia muito bonita e triste. Desde os primeiros acordes, ela tocou seu coração, e o coração do velho homem se encolheu. Depois de 1 minuto, John percebeu claramente que a melodia lhe era familiar. No início, o empresário achou que estava tendo uma alucinação auditiva. Não, não pode ser, pensou John, percebendo em algum lugar que poderia ser. A melodia envolveu todo o seu ser e, então, gentilmente ganhou impulso e o transportou para uma época em que John ainda era jovem e cheio de esperança. Muitos anos atrás. Quando estava na 8ª série, John decidiu dedicar sua vida à música. Mas a vida fez seus próprios ajustes. Depois da escola, ele entrou para o conservatório, mas foi reprovado no concurso e entrou para o serviço militar obrigatório no outono. Depois do exército, John decidiu tentar a sorte novamente. Na época de seu retorno do exército, foi aberta uma nova escola de música na cidade. O garoto se inscreveu lá e, dessa vez, foi bem-sucedido. John se formou na escola com honras, mas decidiu não ficar lá e se inscreveu no conservatório. O diploma com honras fez seu trabalho, e o graduado da escola de música de ontem chamou a atenção. Os professores disseram que ele tinha um talento real. John não era o único aluno talentoso. Havia também Mallory, a garota por quem ele se apaixonou. A propósito, John achava sinceramente que ela era mais talentosa do que ele, ou será que o jovem achava isso porque estava apaixonado? Na noite de formatura, John confessou seu amor a Mallory, e os jovens começaram a se conhecer. Eles decidiram que se casariam em uma igreja de madeira no campo. Todos os seus amigos se perguntavam quando seria o casamento, mas os amantes não estavam destinados a se casar. Todos que John conhecia tinham certeza de que ele seria um astro. Mas a promoção custava muito dinheiro, que ele não tinha. Então veio a perestroika e a década de 1990. Houve muitas tentativas infrutíferas de encontrar um emprego permanente em sua especialidade, mas todas fracassaram. John pensou seriamente em se casar, mas se sentia culpado. O que ele poderia oferecer a Mallory além de seu amor? John trabalhava em meio período em restaurantes, jogava em passagens de pedestres e o dinheiro ia e vinha. Por que você fica brincando? Seu amigo de escola, Alexander, disse-lhe certa vez que não se pode viver de música hoje em dia. Venha e junte-se a nós. Você ganhará dinheiro para seu casamento e terá o suficiente para viver. Sabrina e eu saímos de férias para a Turquia há uma semana. E se você trabalhar para nós, poderá pagar por uma viagem dessas. O que posso dizer é que a oferta era tentadora. E, de fato, John pensou, seria bom voar com Mallory para a Turquia ou para qualquer outro lugar. Vou lhe fazer uma surpresa. Alexander trabalhava em uma empresa de rápido crescimento que vendia aparelhos de áudio, vídeo e eletrodomésticos, que naqueles anos eram ativamente importados do exterior, e seu negócio estava crescendo. Um amigo de escola falou bem de John, e a gerência nunca se arrependeu de dar uma chance a um músico formado que estava fora do mercado. Para dizer a verdade, John não gostava muito do negócio, mas foi o negócio que permitiu que ele sobrevivesse naqueles tempos difíceis. Mas Mallory pensava de outra forma. Parece que nada poderia interferir em sua felicidade, mas a garota favorita acabou por ter princípios incomuns. Oh, John, você enterrou seu talento no chão, declarou sua amada com tristeza. Sim, eu não enterrei nada, contestou John, agora todo mundo sobrevive da melhor maneira possível. Os negócios são tão sujos, suspirou Mallory. Deixe-me discordar de você. Sim, os negócios não são criativos, são rotineiros. Mas vamos olhar por outro ângulo. Viajar para o exterior e fazer amizades úteis com parceiros estrangeiros, bem, não é uma perspectiva tentadora? Vou economizar para o casamento e faremos a melhor festa, isso é ruim? John, não me importa como será nosso casamento. Disse ele com fervor, o principal é que estaremos juntos. Dedicaremos nossas vidas à arte e viajaremos pelo mundo todo. Com que dinheiro? John sorriu amargamente.
Veja quem é próspero agora e pode comprar todos os bens do mundo. Os homens de negócios. Meu tio, o historiador, me garante que a situação do país logo melhorará, e não apenas os empresários poderão se dar ao luxo de viajar para o exterior. Só temos de ser pacientes. Por que eu deveria ser paciente? Parece que, pela primeira vez no relacionamento deles, ele começou a se animar. Por que, diga-me, por que viver mal quando você pode viver bem? Ele balançou a cabeça pesarosamente, pois não entendia nada. Eu não entendo, disse John. E Mallory se virou e foi embora. Ele, é claro, fez tentativas de reconciliação, mas sua amada permaneceu inflexível. Mallory não quer me ver, disse John Saka em desespero. Jovem verde, sorriu o amigo, em seu Mallory ainda está vivo o maximalismo juvenil. Mas ele vai longe demais. Amor é amor, mas o homem é uma criatura terrena e precisa de comida e roupas. Então, meu amigo, espero que tenhamos mais saladas de casamento. Alexander acabou sendo um mau visionário. As saladas não funcionavam assim. Pelo menos não no casamento de John e Mallory, que permaneceu inflexível. Então, um dia, John decidiu, afinal de contas, eu também tenho meu orgulho. O casal acabou se separando. Por fim, quando John se envolveu no negócio, percebeu que estava fazendo algo não tão chato. Depois de trabalhar para a empresa por 3 anos, John decidiu abrir seu próprio negócio. Ele foi bem-sucedido. Quanto ao casamento, ele veio muito mais tarde. Sua esposa Vitória era uma mulher muito bonita, mas com o tempo John percebeu que ele e ela não poderiam se tornar uma família um para o outro. Não havia calor na alma. Além disso, Vitória não conseguiu engravidar por muito tempo. A serviço do casal rico estavam os médicos mais famosos dos Estados Unidos, mas estava claro que as estrelas não estavam do lado deles. Infelizmente, não somos deuses. Belry, um dos melhores ginecologistas da capital, se divorciou. Assim, a esposa de John decidiu recorrer à medicina não convencional. Mas que diabos? Eles passaram por várias cartomantes, mas não conseguiram agradá-las. John e Vitória não desistiram e, finalmente, sua paciência foi recompensada. Suas tentativas de serem pais haviam sido bem-sucedidas. Ou foi um bom feiticeiro ou a natureza finalmente teve pena do casal, mas um dia Vitória anunciou orgulhosamente ao marido que ele seria pai. John já tinha 39 anos e sua esposa era um ano mais nova. Apesar do nascimento de uma criança tão esperada, alguns anos depois os cônjuges de John se divorciaram. John, sendo um homem generoso e nobre, determinou a ex-cônjuge a manutenção da vida. Mas Mallory nunca mais o viu. Havia rumores de que seu Zasnoba havia ido para outra cidade. Às vezes, o idoso empresário achava necessário ceder a Mallory ou, melhor ainda, chegar a um acordo. Mas o que poderia ser dito sobre isso agora? A melodia despertou lembranças no velho, há muito tempo escondidas em um canto distante trancadas com 7 ferrolhos, lembranças. E por um bom motivo. Afinal de contas, a autora da melodia, interpretada por Angélica, era a mesma garota do passado. Ela não poderia estar errada. Como Angélica conhece essa melodia? John se perguntou. Angélica é bem jovem, mas Mallory deve estar na casa dos 60. E se ela for minha filha? Não, isso não faz sentido. Ela é recém-formada, e Mallory e eu nos separamos muito antes. John não percebeu imediatamente que estava chorando. Vovô, por que você está chorando? Perguntou Julia quando a música terminou. Você está doente? Não, não, John sorriu em meio às lágrimas. Pelo contrário, estou me sentindo muito bem. Angélica, por favor, responda-me a uma pergunta: como você conhece essa melodia? Eu a aprendi com um professor de música muito bom. Ele foi recomendado a mim no orfanato. Mallory me ensinou o básico. A propósito, ela e eu ainda somos amigas, sorriu Angélica e acrescentou com tristeza, e eu e Vânia também, o filho dela estava noivo. Quero dizer, nós estávamos noivos, mas... Mallory. Agora John tinha certeza, e a misteriosa professora de música poderia muito bem ser sua primeira namorada.
No entanto, não havia 100% de certeza, pois quantas mulheres no mundo se chamam Mallory? Afinal de contas, se sua ex-noiva ensinava música, é lógico que ela poderia ensinar essa melodia a qualquer pessoa. Assim, o empresário decidiu fazer as perguntas mais gentis possíveis sobre sua tutora. Sim, eu me lembro, John assentiu com a cabeça e passou para o assunto em questão. Ela era uma mulher muito simpática. Bem, se você estiver noivo do filho dela. Muito simpática, assentiu Angelique com um sorriso, e foi uma pena que ela estivesse em apuros. Seu filho está na cadeia e seu neto foi enviado para um orfanato. Mallory tentou defendê-lo, mas foi rechaçado por causa de sua idade. Então seu noivo está com problemas com a lei? Perguntou Mickey com simpatia. Não, suspirou Angélica, ele não está. Então, por que isso? O empresário precisava do máximo de informações possível, então esclareceu tudo, até os mínimos detalhes. No final, John ficou sabendo que a nora de sua suposta amante era uma cucuia. Ela deu à luz um filho, Archie, e o trocou pelo marido, Evan. Os cônjuges se divorciaram e, um ano depois, Evan conheceu Angélica. Os jovens sonhavam em se casar, mas aconteceu algo que eles não esperavam. Eva estava trabalhando como segurança em uma fábrica de processamento de carne e um dia viu algo que não era para ser visto por seus olhos. 5 homens, liderados pelo gerente da fábrica, estavam carregando carcaças de suínos e bovinos em um caminhão. No final, o roubo foi atribuído a Eva. Supostamente, ele era o informante e estava diretamente envolvido no roubo. Evan é um delator, o tutor sorriu tristemente, mas ele não teria aceitado o maço de dinheiro que estava à sua frente. Certa vez, ele e eu estávamos passeando pelo calçadão e encontramos uma bolsa cheia de notas grandes. Em seguida, ele perguntou a literalmente todos os transeuntes se eles haviam perdido a carteira. O velho ficou atônito. Sim, disse ele pensativo, seria engraçado se não fosse tão triste. Angélica, tenho um pedido estranho para você, poderia trazer esta mulher para mim? John, disse a moça timidamente, com todo o respeito a você, não acho que seja muito conveniente no momento. Mallory não está de bom humor para receber visitas no momento. Bem, na verdade. Não quero ser intrometido, mas isso é muito importante para mim, insistiu John. Eu entendo, Angélica assentiu com um leve sorriso, mas talvez mais tarde? Acho que não poderia ser em um momento melhor. Na verdade, acho que posso ajudá-la. Angélica, é uma questão de vida ou morte. Bem, se é uma questão de vida ou morte, a garota não conseguiu resistir a um sorriso, dessa vez largo e sincero. Angélica, ou você me diz o que é o que, ou não a visita, disse Mallory. Quem é ele, esse misterioso patrono? Ele tem um nome? O tutor hesitou. John havia pedido a Angélica que não dissesse seu nome. Ela respeitava o homem e estava determinada a fazer o que ele pedia. Mas, por outro lado, Mallory não estava indo a lugar algum. A mulher continuava a ter os mesmos princípios que tivera durante anos. Tudo bem, a garota decidiu, ela realmente havia pedido para não ser nomeada. Então. Entendo, sorriu a professora de música, que esse é o segredo da nossa menina. Então, quem é? John. O nome atingiu Mallory como um chicote. Não, mas como um raio. Puxa, achei que tinha me esquecido dele, pensou a mulher mais velha. Angélica, a mulher mais velha ofegou. Mais velha, como eu, um pouco melhor, mas ainda tem os mesmos olhos, pensou John, olhando para Mallory. E, de repente, no lugar da mulher velha e abafada, apareceu uma jovem graduada da escola de música com olhos ardentes. Bem, olá, Mallory, cumprimentou John para aquela que, na verdade, era sua ex-noiva. Boa tarde, John, ela sorriu. John, pensou o empresário com carinho, exatamente como fazia na época. Angélica, percebendo que esses dois evidentemente não eram apenas bons conhecidos, saiu delicadamente da sala. Bem, diga-me, do que você vive, o que você respira? John sorriu de volta. Eu. Aposentado, mas ainda dou aulas.
Estranhamente, ainda estou aceitando alunos. O que há de tão estranho nisso? Eu sempre soube que você tinha talento. Você também, mas... Mallory manteve um silêncio incômodo, mas seu ex-amante entendeu tudo e continuou com um sorriso. Eu me lembro. Enterrei meu talento no chão. Deus sabe que Mallory nunca se repreendeu por sua integridade, da qual nem mesmo o segundo casamento saiu bem. Ela pegou o marido com uma amante e não conseguiu perdoar. John, não, ela balançou a cabeça, a velha, você acha que eu nunca me arrependi disso? E agora aqui estamos nós. Oh, Deus! Mallory de repente chorou amargamente. Mallory, o que está acontecendo com você? Perguntou John, preocupado. Angélica me disse que você está com problemas. Problemas? Soluçou a mulher. Ela está uma bagunça. Mas não é realmente culpa dele? Eva não é capaz de fazer algo assim. Olga, conte-me tudo em ordem, pediu John calmamente. Seriusa, eu o conjuro. Exclamou Mallory, se você realmente tem a capacidade, ajude-o. Afinal de contas, ele também é seu filho. A princípio, John não entendeu nem de imediato o que sua ex-noiva estava dizendo. Que filho? E quando ele percebeu o significado do que estava dizendo, o homem mais velho olhou para Mallory com espanto. Ele é meu filho, disse John lentamente, quero dizer, quando terminamos com você, você. O músico mais velho teve dificuldade para falar e apenas balançou a cabeça com frequência. Sim, John, Mallory lamentou, eu estava esperando um filho seu. Mas eu descobri mais tarde. E você ficou em silêncio todo esse tempo? Sim, ele disse em meio às lágrimas, eu sinto muito. Foi tudo por causa de meus princípios estúpidos. O que há para dizer agora? Disse John amargamente, com lágrimas nos olhos. Eu certamente ajudarei Eva. Afinal de contas, devo isso a ele. A culpa é minha, disse a ex-noiva calmamente. Não importa, respondeu John com um suspiro, estendendo a mão. Apesar de sua posição indefesa, John foi rápido em envolver as pessoas certas e cuidar do assunto. Tem certeza de que tudo ficará bem? Ele perguntou ao advogado e, depois de ouvir a resposta, suspirou aliviado e desmaiou. Bateram na porta de seu quarto. Entre. Sua cunhada entrou no quarto. Francamente, à luz dos acontecimentos recentes, John havia se esquecido dela. Selena estava sempre ausente, o que o deixava feliz. Entretanto, quando a cunhada estava em casa, ela raramente visitava Mickey. Somente quando era absolutamente necessário. Então, quando ela entrava, o sogro perguntava: há algo errado? Pode-se dizer que sim, a jovem acenou com a cabeça. John, francamente, não gosto do que está acontecendo. O que está acontecendo? Perguntou ele, perplexo. Pelo menos esse tutor é uma acomodação, resmungou Selena. É como um playground aceitável, honestamente. Há pessoas correndo por aí e você cuida delas. Selena, mas a casa é minha e o dinheiro é meu, disse John razoavelmente. Não estou reconhecendo você, ele balançou a cabeça, onde está o seu pragmatismo saudável? Pragmatismo, 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 mas às vezes é preciso pensar na alma, disse o sogro. Sobre a alma, sorriu Selena, não a alma. Em nossa época. Depende de quem faz o quê. Selena, eu decidi começar um tratamento. Tratamento? Exclamou ela, por quê? Por quê? Como assim, por quê? Não é bom para um homem ficar desamparado. E eu ainda sou um go-go-go. Posso fazer muitas coisas. E eu acho que é um desperdício de dinheiro. Ela se levantou em sua nora, você não é mais jovem, e o processo de recuperação pode ser atrasado. Se é que isso vai acontecer. Vale a pena tentar. Além disso, o médico disse que há esperança. Eu lhe peço. Ela revirou os olhos, eles dizem qualquer coisa para conseguir o máximo de dinheiro possível. Bem, ele não é um maldito charlatão, é um homem respeitável.
Todos eles são respeitáveis. Mas quando se trata de dinheiro, seus princípios são apenas uma lembrança. Selena, por que você veio aqui? John disse que você queria falar mal de mim? Bem, por que tão ruim? Objeção Nora, é claro, não sou um presente, mas não a esse ponto. A propósito, estamos falando do dinheiro que sua neta vai herdar. Dizendo isso, Selene se virou e saiu regiamente da sala. Dinheiro, sorriu o empresário para si mesmo, meu dinheiro é suficiente para 10 vidas. Ele se preocupa com Júlia, é claro que se preocupa. E então Angélica e Júlia entraram, e o velho homem teve a impressão de que o sol havia entrado em sua sala, apesar do tempo nublado. Meninas, quero conversar com vocês, disse John. Nós a ouvimos com atenção, disse Júlia com importância. Quero começar o tratamento, disse ele. Ótimo, disse a garota, você vai voltar a andar? Espero que sim, sorriu John, embora algumas pessoas achem que é um desperdício de dinheiro. Angélica percebeu que se tratava de sua cunhada, mas preferiu ficar em silêncio. Afinal, não era da conta dela, perguntou Júlia. Quem está contando? Selena? Como ela é perspicaz, pensou a tutora. É mesmo, assentiu John. Não ligue para ela, exclamou a neta, ela é uma mulher muito antipática. Mas a Selena se preocupa com você, não é? Ela não se importa com você, ela apenas sibila como uma cobra. Eu a odeio. E Harry também a odeia. O que Harry tem a ver com isso? O avô ficou surpreso. Júlia não entendia o significado da expressão "What is that got to do with it", então ela apenas disse que o gerente era um homem ruim. Vamos descobrir quem é ruim e quem é bom, murmurou John, e acrescentou mais alto, Angélica, como estão Mallory e seu filho? Está tudo bem, a garota sorriu, Evan tirou Nikika do orfanato, conseguiu um novo emprego e me pediu em casamento. Bem, parabéns. Obrigada, John. Obrigado por tudo. Nós realmente apreciamos isso. Agora você vai nos deixar? Júlia estava triste. E quem vai lhe ensinar matemática? Angélica deu uma piscadela para sua aluna. Isso também é verdade, como adulta, respondeu a garota. Angélica chegou à casa de Juan antes de Júlia chegar da escola e decidiu esperar no terraço aconchegante e florido. A tutora sentou-se em uma mesa sob o toldo. E então sua atenção foi atraída por vozes que pareciam vir da despensa. Imagine, a velha marasmática decidiu começar o tratamento. A garota ouviu a voz trágica de Selena. Bem, ele não é tão velho assim, muito menos marasmático. Mas você é uma garota esperta, respondeu a voz de um homem que, até onde Angélica sabia, pertencia ao gerente Juan. Quando ela o viu pela primeira vez, ele lhe pareceu um sujeito escorregadio. Espero que você consiga convencê-lo a não fazer o tratamento, disse o gerente após uma breve pausa. A tutora se arrastou até o depósito e, prendendo a respiração, tirou cuidadosamente um smartphone da bolsa e apertou o botão do gravador. Precisamos do idoso indefeso, continuou o gerente, para que ele faça o melhor que puder. Além disso, ele certamente descobrirá que causamos o acidente do marido dela. Angélica fechou a mão sobre a boca, horrorizada. Cale a boca, sibilou Selena, e se lembrou de como Júlia a havia comparado a uma cobra com orelhas. Estou motivando você, sorriu Harry. Que motivadora, a cunhada de John deu uma risadinha, depois disso a tutora ouviu ruídos de beijos, respiração intermitente e sussurros apaixonados. Angélica não queria escutar as brincadeiras deles e a garota correu até Mickey. O que é, então, pensou o tutor, Selena está fingindo ser uma madrasta decente, representando os interesses de sua enteada, enquanto ela mesma está roubando Mickey sem remorso e gastando o dinheiro dele com seu amante. E esse gerente é bom. Angélica sabia que seu filho John havia morrido em um acidente de carro, e parecia que era ela quem estava sendo interrogada. De repente, a moça se lembrou do motivo pelo qual os amantes haviam organizado o acidente. Muito provavelmente também com o propósito de eliminar ainda mais John Sr. Oh,
Mãe, a tutora ficou horrorizada, então foram eles que organizaram o acidente e o John. E a Júlia também pode estar correndo perigo. Ao pensar em uma aluna que já havia sofrido muito, Angélica se sentiu totalmente assustada. Não, eu só tenho que contar tudo ao John. Ainda bem que fiz uma fita, pensou ela. Angélica, há algo errado? Perguntou John ao tutor. Você perdeu a graça. Sim, ela suspirou. Mas não eu, você. Não estou entendendo. Angélica pegou o celular e ligou o gravador. Juan ouviu a conversa e, para o espanto da garota, riu alto. Bem, isso já era de se esperar, disse ele, enxugando as lágrimas. Selenka, 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 eu nunca gostei dela, mas veremos quem é quem. Eu também, pensou Angélica. Ela se lembrou do que Júlia havia dito sobre o gerente e, pela enésima vez, ficou maravilhada com sua intuição infantil. Afinal de contas, não é à toa que a boca de uma criança fala a verdade. Você não tem medo? Perguntou a criança, afinal de contas, você? Ela se sentiu envergonhada e John perguntou com um sorriso. Você quer dizer, uma inválida? Não me sinto ofendido. Além disso, o velho manteve um silêncio significativo e saiu da cama. Então você... Angélica não conseguiu pronunciar mais nenhuma palavra devido ao choque. Sim, Angélica, Juan estendeu as mãos, eu não estou paralisado. Quer dizer, eu estava, mas o corpo, como os médicos previram, se recuperou por conta própria, sem a necessidade de cirurgia. Fiz essa ação deliberadamente para adormecer a vigilância de meus inimigos. Está claro que meu filho foi eliminado deliberadamente. Mas eu não sabia quem havia feito isso. Havia vários suspeitos. Eliminei um por um, deixando Selena e Harry. A propósito, por que você não os traz para mim? Os dois. A cunhada de John e o gerente ficaram de boca aberta quando viram John parado ali. Surpresos? Saiam, vocês dois. Acho que você pode adivinhar o motivo. Eu não sei o que você quer dizer, disse Selene com firmeza. Você não sabe, não é? Eu não a aconselharia a negar, há uma fita gravada. Uma fita de quê? Exclamou a cunhada, indignada. Angélica, por favor, ligue a fita, Juan pediu ao tutor e, vendo que Angélica hesitava, acrescentou, não tenha medo, você não correrá nenhum perigo. Eles não podem deixar de perceber que, se algo acontecer com você, ficará claro de quem é a mão. Angélica ligou a fita e Selena, ouvindo sua própria voz, lançou um olhar de ódio para a tutora. Você achou que eu deixaria você roubar minha própria neta e manchar a memória do meu filho? Perguntou John com frieza, percebendo a expressão da nora. Selena preferiu ficar em silêncio, e o ex-sogro olhou para ela com um olhar de escárnio e disse com rigidez. De qualquer forma, querida noiva, você tem 10 minutos para fazer as malas. Você teve permissão para ficar em casa e cagou bem debaixo do meu nariz. Não vou tolerar tal ingratidão, desculpe-me. Bem, você, querido Harry, está demitido. Tenho certeza de que nunca mais verá um lugar como este. Deixe esta casa imediatamente e esqueça o assunto. Eu o verei na corte. Tendo se livrado de seus inimigos, John deu um suspiro de alívio e perguntou a Angélica. Você não acha que, com a partida dele, a respiração fica ainda mais fácil? A moça sorriu. A moça sorriu. Ela estava totalmente de acordo com seu empregador. Quando Selena saiu de casa, puxando uma mala de pele de crocodilo, o motorista levou Júlia para casa. Percebendo o que estava acontecendo, a garota, exultante, voou para dentro de casa, sem perceber que outra agradável surpresa a aguardava. Vovô, o senhor mandou a Selena embora? Exclamou ela, feliz, e ao ver John sentado em sua cama, abriu a boca de surpresa. Sim, querida, ele acenou com a cabeça. Vovô, o senhor consegue andar? Por que não disse nada? Foi necessário, respondeu John, e, abraçando a neta, repetiu, foi necessário. Que legal, Júlia sorriu, e agora você vai me levar ao parque de novo?
Claro que sim. E, de fato, agora viveremos melhor do que nunca. A propósito, logo serão as férias da Júlia e poderemos ir ao mar, o que você acha? A menina riu aliviada e respondeu: Concordo. A Angélica virá conosco? Claro que sim. E levaremos Eva e Archie conosco. Agora somos uma família. Sim. Gritou Júlia. A garota já tinha tido tempo de conhecer Nikita e adorava o garoto. Sinceramente, ela o considerava seu irmãozinho. Parecia que todas as vicissitudes tinham ficado para trás. Selena e Harry pegaram 10 anos de prisão cada um, e assim o bem triunfou sobre o mal. Mas parece que John não tem uma velhice tranquila pela frente. Alguns dias depois, ele recebeu uma ligação telefônica de uma mulher que não conhecia. Olá, John, ela cumprimentou o empresário e se apresentou: Meu nome é Maria, represento os interesses de sua ex-esposa Vitória. Quando John ouviu o nome da ex-esposa, ficou intrigado: O que ela quer? A resposta à pergunta não dita não demorou a chegar. O fato é que sua Vitória está gravemente doente e não tem muito tempo de vida, explicou o advogado da ex-mulher do empresário. Ela quer vê-lo. Para dizer a verdade, Juan não estava ansioso para ver sua ex-mulher, mas a última vontade de um homem que está morrendo é assunto de santos. E então, aparentemente, isso é realmente importante? As ex-esposas não se viam há mais de 20 anos, e John ficou surpreso com a mudança em Vitória. No julgamento do divórcio, ele havia se deparado com uma morena imponente, com pele macia e levemente bronzeada, olhos castanhos radiantes e lábios atraentes. Agora John não conseguia acreditar que aquela mulher mais velha e magra, olhando para ele com olhos completamente incolores, era sua primeira esposa. Ora, olá, John, sibilou Vitória e tossiu asperamente. Olá, respondeu John calmamente, você queria me ver? Eu nunca o vi antes, a ex-esposa bufou, e John achou que seus desejos, ou melhor, suas dúvidas, coincidiam. Ele a reconheceu agora, embora vagamente. Mas eu quero me arrepender com você. Quer mesmo? Sim, imagine isso. Eu não esperava isso de mim mesmo. Mas dizem que é mais fácil ir para a vida após a morte dessa forma. Sente-se. John se sentou na cadeira ao lado da cama da ex-mulher moribunda e se preparou para ouvir. Não havia muito o que contar, Vitória encolheu os ombros magros. Bem, John, o falecido Jacob não era seu filho. O que você quer dizer com isso? Mickey estava atônito. Depois de uma série de tentativas fracassadas de engravidar, a ex-esposa suspirou. Um médico que ela conhecia me disse que provavelmente era uma questão de incompatibilidade e me aconselhou a ter um amante. Então segui o conselho dele. E finalmente engravidei. Com um amante. Oh, Deus! Exclamou John, envolvendo os braços em volta da cabeça. Ele estava tão orgulhoso de Jacob por se parecer com ele, o idiota. Vitória deve ter escolhido um amante de olhos e cabelos escuros. Bem, isso é tudo, disse a esposa moribunda em voz baixa, tossindo novamente. Bem, obrigado por sua franqueza, John assentiu e, depois de pensar um pouco, perguntou: há algo que eu possa fazer para ajudá-la? Medicação ou... Eu não preciso de nada, Vitória balançou a cabeça, porque você já cuidou de mim como uma rainha. Há o suficiente para o funeral. Agora vá com Deus. Você se arrependeu, agora não terá medo de morrer. Obrigado por me ouvir. John deixou a casa de sua ex-esposa deprimido. Nunca se sabe o que esperar de uma mulher malvada. Mas isso depende do tipo de mulher. Selena, por exemplo, tinha isso estampado em seu rosto. Ou Angélica. A única diferença era o que ela dizia. Vitória sempre foi imprevisível, mesmo, como se viu, às portas da morte. John se lembrou de Jacob. Ele amava o garoto como um filho natural e tinha orgulho de suas realizações, que, felizmente, eram muitas. Além disso, Jacob havia feito uma importante contribuição para seus negócios. Mas, por outro lado, John tem apenas um filho nativo, Evan, que há apenas alguns dias descobriu seu parentesco com o empresário. Então,
Talvez tenha chegado a hora de começar a pagar as dívidas de seu filho? Afinal de contas, a libertação do centro de detenção e o retorno do pequeno Archie do orfanato é o mínimo que John poderia fazer por Evan. Então, John se voltou para um endereço aparentemente esquecido há muito tempo. "Olá, Mallory", disse ele, sorrindo apenas com os olhos. "Oi, John", ela acenou com a cabeça. "Como está se sentindo?" "Estou bem. A propósito, desculpe-me, esqueci de ligar e agradecer." "Obrigada." "Pelo quê?" exclamou John com surpresa. "Por ter conseguido a absolvição de Evan." "Mallory, por favor, é meu dever como pai." "Você sabe por que eu vim aqui?" "O que você veio fazer?" "Vamos começar de novo", disse ele calmamente, pegando as mãos de Mallory. "Mas nós somos tão velhos", ela sorriu. "De modo algum", riu John, "temos 18 anos." "Ou você se esqueceu?" "Obrigada por me lembrar." 3 meses se passaram. A pequena igreja do vilarejo estava coberta de vegetação, e era uma visão incrivelmente bela. Na frente do padre estava um casal de recém-casados de cabelos grisalhos, mas eles sabiam que tinham 18 anos. "Como a Mallory é bonita, não é?" sussurrou Angélica para o noivo. "Minha mãe é a mais bonita do mundo", concordou Eva imediatamente, "sem contar você. Você é a minha favorita." Há 2 semanas eles se casaram. Angélica ficou na casa de John, porque graças a ela John conseguiu desmascarar os criminosos e pregá-los na parede. Além disso, agora Angélica se tornou nora de um empresário idoso. Assim, a questão da acomodação para os recém-casados foi resolvida. Havia espaço para todos nessa espaçosa mansão. Júlia olhou para os recém-casados e ficou muito feliz. Eles estavam livres da odiada Selena. Angélica e Eva haviam adotado Júlia, que tinha um irmão, Archie, que a garota amava de todo o coração. Isso era o suficiente para a felicidade, e agora o avô se casaria com uma boa mulher. Apesar de sua pouca idade, Júlia percebeu que a família é a coisa mais valiosa que uma pessoa tem. E o fato de ela ter crescido foi ótimo. Depois do casamento, todos foram a um aconchegante restaurante rural, cujo proprietário era um grande amigo de John. Os convidados foram recebidos por um salão cheio de flores frescas, é claro, uma mesa magnificamente posta. Uma senhora idosa recém-casada tomou a palavra. "Antes de mais nada, meus queridos, sugiro que agradeçam ao destino por nos reunir. Às vezes penso que tudo isso poderia não ter acontecido, e fico triste. Especialmente porque Olenka e eu nunca teríamos nos tornado marido e mulher." "Bem, já chega, seu velho", riu Mallory, "estamos juntos, e todo o resto é bobagem." "Então estamos", disse John com aprovação, "e agora proponho brindar a nossa felicidade." "Amargamente!" exclamou Evan, e o restante do grupo se juntou a ele. "Agora eu gostaria de pedir um momento de atenção!" exclamou um amigo do noivo, cujo nome era Mickey. Os convidados se calaram e Mickey entrou no palco, tirou seu violino dos bastidores e se aproximou de seu velho amigo. "Caro amigo, lembro-me de você não apenas como um empresário bem-sucedido e um bom homem. Lembro-me também de você como um violinista talentoso. Sugiro que se lembre de sua juventude. Toque algo para nós." "Lembro-me de minha avó quando criança." John riu. "Não, rapazes, vocês querem minha desgraça? Por que você gostaria de ser envergonhado? Tenho certeza de que vocês ficarão bem." "John", Angélica deu uma piscadela de olho, "e lembra que você me disse que as mãos vão se lembrar de tudo?" "Bem, parece que não vou conseguir me safar", disse John, "Deus o ajude, é sua vez." John pegou o violino em suas mãos como se fosse uma peça de cristal fino. A plateia observou o velho empresário, que nunca se tornou músico, e esperou com espanto que ele começasse a tocar. E assim ele fez. Era a mesma melodia composta por Mallory, seu primeiro e, como se viu, único amor. John começou a tocar timidamente, como se estivesse relutando. Em seguida, o velho se afundou em um véu de lembranças, e a melodia foi tocada cada vez com mais confiança.
Agora seus pensamentos estavam no lugar onde ele era jovem, apaixonado e cheio de planos. Bravo! Gritou Mickey quando John terminou de tocar. O violinista corado fez uma reverência ao público e começou a tocar um medley animado. O público bateu palmas junto com a música. E então houve gritos de "O amargo", um brinde ao amor e à antecipação da felicidade, com a qual somente um homem pode sonhar. O tempo passou inexoravelmente. Eva e Angélica tiveram um filho, a quem o casal deu o nome de Billy. E 2 anos após o nascimento do filho, Angélica anunciou orgulhosamente ao marido que a família estava prestes a ter um novo membro. E não apenas um acréscimo, mas um gêmeo inteiro. Afinal, eram 2 meninas. Uma espécie de batalhão feminino. Balançou a cabeça do pai com alegria. Bem, riu Angélica, as belas moças serão mais do que apenas uma. Então, depois do nascimento dos gêmeos, talvez tentemos equilibrar o número de damas e cavalheiros? Evan deu uma piscadela. Deus nos livre, sua esposa espalmou as mãos, não seria uma má ideia ter nossas filhas primeiro. Quando John descobriu que seria avô novamente, ele pensou em comprar uma casa nova e maior. Como resultado, essa bela família se estabeleceu nos arredores da cidade em uma mansão monumental, com o estilo de uma mansão flutuante. Alguns de seus amigos e conhecidos disseram que os jovens deveriam viver separados. No entanto, Evan, Angélica e seus filhos gostavam de viver juntos com seus pais. Afinal de contas, eles eram os idosos mais maravilhosos do mundo. E então, ambas as famílias viveram suas próprias vidas. John e Mallory viajavam muito e, quando estavam em casa, não incomodavam os jovens com conselhos e moralizações. Bem, e os jovens, por sua vez, tentavam não incomodar os idosos e não incomodá-los em vão. 3 anos após o nascimento das gêmeas Catherine e Elizabeth, Mallory ficou gravemente doente. O câncer foi detectado quando não havia nada a fazer, exceto aceitar o fato. A idosa faleceu pacificamente em seu sono, exatamente na 12ª noite. Está tudo bem agora, disse Angélica suavemente, olhando para o rosto calmo e tranquilo de sua velha amiga, e cruzou os braços. O dia do funeral do velho músico, apesar das geadas do batismo, estava quente e calmo, com flocos de neve caindo. John, envelhecido pela dor, não derramou uma lágrima sequer. Chega de lágrimas, disse o viúvo, observando sua ex-esposa ser baixada ao chão. O velho empresário jogou um punhado de terra no chão e sussurrou: "Durma bem, meu amor. Nossa felicidade foi curta. Curta, mas real." 1 mês depois, o próprio John se foi. O vovô não conseguiria fazer isso sem ela, soluçou Julia, que estava no último ano do ensino médio. Ela sonhava tanto em convidar o avô para sua formatura. Mas, infelizmente, poucos dias depois do aniversário de 40 anos de John, os filhos decidiram vender a mansão. Manter uma casa tão grande não era barato, e Eva e Angélica tinham 5 filhos para criar. Além disso, Julia estava entrando no ensino médio este ano, e isso significava despesas. E a mensalidade de Archie estava chegando. O comprador apareceu alguns meses depois. Era um homem mais velho e rico, que já foi um produtor de sucesso e agora era proprietário de 2 restaurantes. "Quero dar a casa para minha boneca", ele piscou para o casal Mallory. Eva e Angélica assentiram distraidamente. Eles realmente não se importavam para quem vendiam, desde que vendessem. As crianças estavam na escola e o casal fez as malas, imaginando como os eventos felizes em casa haviam se entrelaçado com os tristes. "E é assim que acontece", pensou Angélica, "se eu não tivesse conhecido Vânia e me apaixonado, nada disso teria acontecido. Eu não teria vindo trabalhar para o John. Nós não teríamos adotado Julia, Vânia nunca teria sabido quem era seu pai. Há todos os tipos de o não fazer. Mas a história, como você sabe, não suporta o modo subjuntivo." Pensamentos filosóficos interromperam a voz de seu marido. "Angélica, qual é o problema com você? Veja o que eu encontrei." Evan parou ao lado do armário, que estava prestes a desmontar, e apontou para uma porta na parede. "Uma porta secreta."
Murmurou Angélica. Exatamente. Isso é loucura. O marido balançou a cabeça com surpresa. Há quanto tempo eles moram aqui e nem sabiam que essa porta existia? Sim. O que será que tem lá dentro? Vamos entrar e ver com nossos próprios olhos. Eva e Angélica entraram pela porta secreta. O cômodo atrás da porta secreta estava escuro, então eles não viram imediatamente o que os deixou atordoados de terror. O casal sentiu arrepios na pele. Havia 3 crânios humanos na prateleira. E o cômodo parecia terrivelmente escuro. Você acha que eles são reais? Perguntou Angelique, tremendo de medo, apontando para os crânios. Não faço ideia, disse Eva. Espere, vou pegar uma lanterna. Eu vou com você, apressou-se a mulher a dizer. Seu covarde. Você vai se acovardar, estremeceu Angélica. Júlia, que tinha acabado de voltar da escola, entrou na sala. O que é isso? Exclamou a menina, surpresa ao ver a porta secreta aberta. E esta, minha filha, é uma porta secreta, respondeu Eva. Bem, o que há por trás da porta secreta? Perguntou Júlia, que olhou através dela e imediatamente deu um passo para trás. Oh, como está escuro! Bem, para que serve uma lanterna? Sorriu seu pai. Eles entraram na sala misteriosa e, quando Eva apontou a lanterna para dentro da sala, os 3 ficaram boquiabertos. Bem no meio da sala havia um grande baú. O que será que tem dentro? Murmurou o chefe da família. Provavelmente ouro e diamantes, Júlia riu. Sim, mantenha seu bolso bem aberto, disse Angélica. O baú, que estava coberto de teias de aranha, não estava trancado. E quando elas levantaram a tampa juntas, não puderam conter um grito de espanto. Mantenha seus bolsos abertos, disse Júlia, voltando-se para sua mãe. De fato, havia joias no baú. Muitas joias, inclusive ouro e diamantes, e havia uma carta. Ah, é a letra do avô. Angélica pegou a carta e começou a lê-la em voz alta. Meus queridos filhos, se estão lendo esta carta, é porque descobriram uma porta secreta. Agora, deixe-me adivinhar, escreveu Juan, você deve estar se preparando para vender a casa porque custa muito dinheiro mantê-la. Relaxe, essas joias que colecionei ao longo dos anos evitarão que você tenha de vender a casa. Depende do proprietário, é claro, mas eu ficaria muito magoado se você vendesse a casa. Ela é sagrada para mim. Eu gostaria de ver mais pessoas da geração do John crescerem aqui. Mas, é claro, a escolha é sua. Tenho certeza de que tomará a decisão certa. Amo muito todos vocês. Seu John. PS a propósito, as caveiras nas prateleiras são apenas adereços. Para o mistério. O que você acha? Perguntou Angélica ao terminar a carta. Sim, o vovô adorava efeitos especiais, suspirou Júlia, seu estado de desamparo vale a pena. Lembra? Como eu poderia não lembrar? Sorriu a mãe dela, eu vi o Mickey sair da cama e pensei que ele estava tendo alucinações. E agora ele está nos surpreendendo mesmo depois de morto. E o que vamos fazer com a casa? Interveio Eva. A resposta é óbvia, sorriu Angélica, eu ficaria com vergonha de vendê-la de qualquer maneira. E não se trata nem mesmo das joias. Talvez, concordou seu marido. A campainha da porta tocou. O produtor do restaurante e uma jovem glamourosa que parecia vagamente familiar para Angelique apareceram no vídeo. Quando o casal entrou, ela ficou surpresa ao reconhecer Selena, a ex-cunhada de Mickey. Então esta é sua casa? Selena ficou surpresa. Ela havia mudado ao longo dos anos, mas ainda era bonita. Selena cortou o cabelo curto e o mudou de loiro dourado para castanho escuro. Ela também havia perdido peso e, se não fosse pela expressão arrogante em seu rosto, Selena poderia ser considerada uma verdadeira beldade. De fato, ela era. Só que eles estavam acostumados a apreciar a beleza da alma acima de tudo. A julgar pela expressão rude no rosto de Júlia, a garota também reconheceu sua ex-madrasta.
Desculpe-me, disse Angélica, envergonhada, mas a casa não está à venda. Que jardim de infância! Exclamou o homem, depois vendida, depois não vendida. A propósito, eu estava saindo da cidade. Sim, eu entendo, ela assentiu, e estamos dispostos a compensá-la pelas despesas de viagem. O que o dinheiro tem a ver com isso? O comprador resmungou com irritação. Gosto muito da casa, a aura é boa e... Talvez você não esteja satisfeito com o preço? Estou disposto a pagar mais. Eu lhe asseguro que não é o preço, Angelique me garantiu. É por minha causa? Selena cerrou os dentes. Não, não é nada pessoal, deu de ombros a ex-professora. É que surgiu um imprevisto e mudamos de ideia sobre a venda da casa. Não estou entendendo, vocês se conhecem? O homem estava confuso. Nós nos conhecemos, Angélica assentiu, mas isso não tem nada a ver com a venda da casa. Como eu disse, não é nada pessoal. O comprador, percebendo que não haveria negócio, suspirou de decepção e disse: Bem, isso é muito ruim. Vamos lá, Selena. Nós encontraremos outra coisa para você. Selena apenas deu de ombros e os compradores deixaram a mansão. Assim que a porta se fechou atrás deles, os três caíram na gargalhada. Ainda não consigo esquecer a cara da Selena. Riu Júlia. Foi um espetáculo para se ver, concordou Angélica. E a Selena não perdeu o rumo, ela ironizou, ela encontrou um novo cara rico. Eu até sinto pena dela. Ela vai fazer com que ele sofra um acidente. Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas. É claro que Eva a amava como filha, mas ninguém poderia substituir seu pai. Quando a garota se lembrou de Selena, o ódio a abraçou com uma força terrível. Selena John estava furiosa. Era uma casa tão grande, e esse guardião estava misturando todas as cartas. Além disso, Selena tinha contas antigas a acertar com Angélica, uma fortuna como aquela estava lhe escapando por entre os dedos. E os anos na prisão. E tudo por causa daquela vagabunda. Quem diria que aquela maldita tutora estava lá, ouvindo e gravando a conversa deles? Ela está tentando irritá-lo? Bem, quem ri por último, ri. O que será que os fez mudar de ideia sobre a venda da casa? Harvey, o dono do restaurante, parecia pensativo. Não sei, deu de ombros Selena. Eu me pergunto, pensou ela, com o que ela e o marido compraram uma casa tão grande, ou será que o velho John a dividiu? Ele vai fazer isso. Selena já sabia que seu ex-sogro estava no reino dos céus. Mas ela não sabia que o marido da guardiã era o próprio filho de John. Não acho que seja tão simples assim, Harvey balançou a cabeça, não pode ser. Quando um homem decide vender sua casa, ele precisa de dinheiro. Ou ele está pensando seriamente em se mudar. E, da noite para o dia, eles mudaram de ideia. Sem aviso prévio. Algo não está certo. Deveríamos fazer uma pesquisa sobre essa casa. A jovem decidiu que Harvey provavelmente estava certo. Quem sabe isso ajudaria Selena a se vingar de Angélica. O dono do restaurante foi para casa, e sua amada pegou uma garrafa de seu licor de creme favorito no bar, sentou-se no sofá e mergulhou nas lembranças. Já na 10ª série, Selena Kolivanova sabia que a aparência era seu principal trunfo. Ela sabia de outra coisa, desse trunfo poderia ajudar Selena a mudar sua vida para melhor. Afinal de contas, foi nessa época que ela, uma garota de família pobre, se apaixonou pelo filho de um empresário bem-sucedido, Jacob John. O rapaz lhe ofereceu um encontro e Selena aceitou imediatamente. Ela se imaginava morando em uma mansão luxuosa e, é claro, sem trabalhar. No entanto, no final de seus estudos, um pai rico enviou Jacob para estudar no exterior, e todos os sonhos de uma vida agradável caíram por terra da noite para o dia. Relaxe, Selena disse a si mesma mentalmente, sou uma garota bonita e Jacob não é o fim da história. Ela tinha um novo plano, que, por sinal, parecia muito mais interessante. É claro que levaria mais de 1 ano para executar o plano. Mas é claro. O plano de Selene era o seguinte.
Para começar, a garota decidiu se matricular em uma escola técnica e aprender a profissão de contadora. Na verdade, com sua habilidade em matemática, ela poderia ir para a universidade. Mas a instituição superior não agradava a Selena por um simples motivo: ela tinha que estudar lá por 5 anos, enquanto a duração dos estudos na escola técnica que ela havia escolhido era de apenas 2 anos. Esperar uma vida bonita por 5 anos? De jeito nenhum. Depois da escola técnica, ela trabalhará um pouco em alguma empresa, encontrará um pretendente rico e se casará com ele legalmente. E então Selena viverá uma vida de puro prazer. Meu plano vai dar certo, pensou a garota com alegria, quando soube que estava matriculada na escola técnica. Que diferença isso faz? Selena estudou bem e foi confiante buscar o diploma vermelho. Você será uma ótima contadora, disse Emma, a professora de contabilidade, com aprovação. Espero que não por muito tempo, pensou Selena. Trabalho? Ufa, que tédio. Bem, ela não entendia as mulheres que defendiam o direito de trabalhar como médicas, professoras, químicas, condutoras de bonde e Deus sabe o que mais. E quando suas amigas diziam a Selena que queriam trabalhar por prazer, ela torcia o nariz como se estivesse com dor de dente. Onde está o trabalho e onde está a diversão? Selena bufou quando a colega de classe de Aubrey lhe contou sobre seus planos para a vida. Não sei, ela deu de ombros. Pessoalmente, acho que vou fazer do trabalho um prazer. Você se vê como um híbrido de incubadora, governante e boneca íntima de boutique? Não, sorriu a garota, eu me vejo como a beleza e o orgulho da casa. O principal é seguir na direção certa. Ela apenas balançou a cabeça. Enquanto isso, o plano de Selena funcionou mesmo depois de receber seu diploma vermelho. Ela conseguiu um emprego em uma empresa de confeitaria bastante próspera. Selena recebeu várias ofertas para entrar no departamento de correspondência do instituto e, depois de estudar, assumir o cargo de tecnóloga. Mas a jovem contadora recusou categoricamente. Afinal de contas, ela tinha outros planos para sua vida? Finalmente, a sorte de Selena lhe sorriu na forma de um novo gerente de negócios. Tony era solteiro, e a jovem decidiu: esta é a minha chance. E Selena não perdeu a oportunidade. Havia muitas mulheres espetaculares trabalhando na empresa, mas o gerente de vendas a escolheu. E ele não apenas a escolheu, como também a chamou para se casar. Toda a organização estava comemorando o casamento. Depois da lua de mel em Paris, veio a dura vida cotidiana. E ela acabou não sendo tão cor-de-rosa quanto Selena havia pensado. Decidi deixá-lo, anunciou a jovem ao marido. Do que se trata? Perguntou Tony com um sorriso, ou é porque você quer me fazer feliz? Selena entendeu perfeitamente o que seu marido quis dizer. No entanto, ela preferiu fingir que não sabia. Para fazer você feliz, respondeu ela, sorrindo, vou cuidar da casa e mimá-lo com comida caseira. Eu lhe garanto que a farei tão boa quanto a do restaurante. Ah! Tony ficou desapontado. Selena, eu aprecio sua vontade de trabalhar em casa, mas não me importo que uma mulher trabalhe. Você achou que eu estava planejando prendê-la? Eu lhe asseguro que não é esse o caso. Tudo bem, Selena acenou com a cabeça, escondendo sua decepção. De nada. De nada, respondeu Tony, beijando-a. Sei que a maioria das mulheres modernas não quer ser dona de casa. E Selena continuou a trabalhar na empresa. Bem, o que há de errado com você? Perguntou uma amiga, Verônica, com uma risada, quando Selena lhe contou sobre a conversa com o marido. Seu marido não tem vergonha de sua liberdade. Isso é ruim? Você não disse que o marido deve sustentar a família e a esposa deve cuidar da casa e de si mesma? Sim, é ruim. Mas minha visão da vida mudou. Agora, Selena, sou a favor da igualdade. Uma gaiola de ouro também não é boa. Verônica era casada com um empresário que era contra seu trabalho e, portanto, sabia do que estava falando. No entanto, as palavras de sua amiga não impressionaram Selena. Tudo o que ela sabia era que não queria trabalhar. Selena queria viver uma vida de prazer e brilhar em eventos sociais. E a gaiola dourada?
Bem, há outras mulheres vivendo nela, e Verônica está ficando louca. Por fim, Selena percebeu que Tony não respeitava as mulheres que não trabalhavam. De fato, não havia nada para entender. Certa vez, ele chamou uma dessas mulheres de doméstica com desdém, e Selena percebeu que, naquele casamento, ela não tinha mais nada para pegar. Quando a jovem falou em divórcio, Tony ficou surpreso, mas não ofereceu resistência. Selena novamente se lançou na busca ativa por um suzenogo rico. Ela estudou sites de namoro e, de tempos em tempos, amigos apresentavam Selena a diferentes homens, mas acabaram conseguindo por conta própria. Um encontro casual com um ex-amante no restaurante de um hotel de negócios acabou sendo fatídico. Ela decidiu que Jacob John era o que ela precisava. O belo e jovem viúvo era rico. A única coisa que confundia Selena era o fato de Jacob ter uma filha. Mas, por outro lado, o que ela poderia fazer? Ninguém a estava forçando a amar Julia como se fosse sua filha. Para ela, era suficiente dar a impressão de que se importava com ela. Conhecer Sosnowski, o empresário de seu sogro John, virou a vida de Selena de cabeça para baixo. Ela percebeu que havia se apaixonado, e aparentemente não sem reciprocidade. E foi o que aconteceu. Harry se mostrou, além de astuto, um homem ganancioso e calculista. Mas o mais importante é que ele estava disposto a fazer qualquer coisa por Selena. Foi isso que motivou o plano do gerente de eliminar primeiro o filho, depois o pai e, por fim, a pequena herdeira. O plano de Jacob foi um sucesso, mas o de seu pai foi um fracasso. Os médicos disseram que o corpo de John se recuperaria com o tempo, mas Selena não acreditava nisso. E, afinal, não deveria ter acreditado. Eu me pergunto quando isso aconteceu. Selena pensava às vezes quando ele estava em lugares não tão remotos, porque no começo ele não fingia. Ah, isso importa? Se não fosse por aquele maldito tutor, Andrei e eu poderíamos ter terminado o que começamos. A jovem foi colocada em liberdade condicional. Embora Selena não tenha retornado do resort, ela ainda estava linda. Só que havia perdido peso. O que significava que não havia nada que a impedisse de encontrar um novo empregador rico. De qualquer forma, Selena não conseguia um emprego de verdade, e ela não queria um. Então, ela voltou à busca. A primeira coisa que decidiu fazer foi mudar sua aparência. Selena cortou seu longo cabelo loiro e o tingiu de uma cor mais escura. Quando se olhou no espelho, ficou agradavelmente surpresa. O novo penteado e a nova cor de cabelo transformaram Selena, ela parecia mais jovem e seu rosto parecia mais interessante. Agora era só uma questão de encontrar um objeto com o qual ela pudesse esculpir um futuro brilhante para si mesma. Seus requisitos para um candidato a parceiro de vida eram simples: o homem tinha que ser solteiro e rico. A primeira coisa que a jovem comprou depois de deixar a colônia foi um smartphone barato. Depois de voltar do cabeleireiro, Selena começou a se concentrar em estudar sites de namoro e ficou desapontada. Ela tinha a sensação de que os homens mais imperfeitos estavam sentados neles. Mas o que há de tão surpreendente nisso, pensou ela. Um homem decente não precisa de sites de relacionamento. Sem nada para fazer, Selena entrou em um site de rede social e uma postagem chamou sua atenção. Um novo restaurante de propriedade do ex-produtor de Harvey precisava de um garçom. Não, Selena não estava interessada no emprego. Mas o proprietário. Quando ela era casada com Jacob, eles tinham ido a um show de um grupo musical conhecido, cujo produtor era Harvey. Essa banda não era a única filha de Harvey, e não era de se admirar. Seu espírito empreendedor era lendário na cidade. Portanto, agora ele é dono de um restaurante. Depois de digitar o Harvey no mecanismo de busca, Selena quase deu um pulo de alegria: o dono do restaurante era divorciado. Então, o que não é uma oportunidade de melhorar a situação financeira e, ao mesmo tempo, organizar a vida pessoal? Infelizmente, não havia dinheiro para gastar nesse restaurante, que definitivamente não era barato. No entanto, havia uma ideia. Selena colocou um vestidinho preto, fora de sua vida passada, sapatos pretos envernizados, fez uma maquiagem brilhante e espetacular e,
pegando uma bolsa no mesmo tom dos sapatos, saiu graciosamente de casa. Ela não tinha dinheiro para pagar um táxi, e a jovem foi, como esperava, ao encontro da vida da qual não queria se livrar. "O que vamos pedir?" perguntou o garçom. "Uma salada com mexilhões e abacate, um copo de grappa e talvez um prato de frutas", respondeu Selena com um sorriso deslumbrante. "Bem, boa escolha", assentiu o rapaz e se afastou da mesa. Com certeza, a jovem sorriu para si mesma, sem se referir ao jantar. Faltava pouco menos de 1 hora para o restaurante fechar, e Selena não conseguia evitar os olhares oblíquos do garçom e da garçonete em sua direção. Alguns minutos depois, o garçom se aproximou de sua mesa e perguntou: "Você gostaria de pedir mais alguma coisa?" "Veja, há um problema", Selena hesitou. "Qual é o problema?" O garçom estava cauteloso, adivinhando do que se tratava. "O problema é que Bem, eu esqueci o dinheiro", respondeu ela, envergonhada. "Gostaria de resolver essa questão diretamente com Harvey. Mas talvez eu possa ligar para alguém e pedir algum dinheiro emprestado?" "Veja, já está ficando tarde." "Bem, para quem vou ligar agora?" "Bem, Harvey e eu nos conhecemos um pouco." "Acho que isso seria mais fácil", disse Selena com mais firmeza. "Bem, tudo bem", respondeu o garçom com um pouco de hesitação. Harvey chegou cerca de 20 minutos depois. "Estou ouvindo", disse ele com uma voz impassível, mas não desinteressada, devo dizer, olhando para Selena. "Sabe, eu esqueci meu dinheiro", ela sorriu timidamente, "e para evitar conflitos, decidi me dirigir diretamente ao senhor." "Ah, assentiu o dono da loja, "bem, louvável. Mas sabe de uma coisa?" Selena olhou interrogativamente para Harvey, e ele disse exatamente o que ela esperava. "O jantar será por conta da casa." "Como?" A jovem fingiu surpresa. "E por qual motivo?" "E considere isso um componente", disse Harvey, e, piscando para ela, acrescentou: "pessoalmente por minha conta." Naquele dia, Harvey a levou para casa, eles trocaram números de telefone e começaram a namorar. Harvey se revelou um chanceler generoso e galante. Pena que ele não a pediu em casamento. Mais uma vez ele reclamou das condições de vida de Selena e prometeu comprar um apartamento para ela. "Ou deveria ser uma casa?" perguntou Harvey com um sorriso. "Uma casa está bem", Selena assentiu com aprovação, lembrando-se da mansão de John. Bem, era um acordo. A casa que o namorado havia escolhido era muito mais legal do que a mansão de John. Selena, olhando para sua foto, estava até confusa. "O que eu vou fazer sozinha em uma casa tão grande?" "Acho que você e eu encontraremos algo para fazer", disse Harvey significativamente, e no dia seguinte eles foram fazer um acordo. Quando Selena viu o dono da casa, ficou surpresa. No entanto, ela ficou muito mais surpresa com o fato de os vendedores terem recusado o negócio. No início, Selena pensou que era por causa dela, mas Harvey a convenceu do contrário. E então ela também achou estranho. Depois de alguns goles de um delicioso licor, a jovem sentiu-se sonolenta. Selena deitou-se deliciosamente nos lençóis de seda e adormeceu instantaneamente. Na manhã seguinte, ela recebeu um telefonema de Harvey. "Gatinha, o que eu descobri?" exclamou ele. "Sim." Tentando fazer com que sua voz soasse despreocupada, Selena disse: "Então, o que você descobriu?" "Há rumores de que pode haver um tesouro escondido nesta casa." "Que bobagem!" bufou a jovem. "Talvez seja uma bobagem. Talvez não seja. O fato é que havia lendas sobre essa casa. Rumores, talvez. De qualquer forma, tudo teria de ser verificado." Selene suspirou. Para dizer a verdade, não parecia muito plausível. Mas por que diabos? Não há fumaça sem fogo. "Evan, tenho a sensação de que alguém esteve na casa", disse Angélica ao marido. "Por que isso?" perguntou Evan. "Ontem, quando saí para trabalhar, fechei a janela. Quando cheguei em casa hoje à tarde, a janela estava aberta."
Mas talvez você não a tenha fechado, sugeriu ele. Evan, estou parecendo um velho esclerótico? Por que você se pareceria com um velho esclerosado? Talvez você quisesse fechar a janela. Mas, na pressa, esqueceu-se e achou que a tinha fechado. Talvez, disse Angélica, mas não havia nenhum sinal de confiança em sua voz. Ela se lembrava perfeitamente bem de que havia fechado a janela. 3 dias depois dessa conversa, Evan foi forçado a levar as palavras de sua esposa mais a sério. Ele notou que o mesmo armário atrás do qual estava a porta secreta havia sido movido, mas Evan se lembrou de que havia empurrado o armário com bastante força. Algo lhe dizia que isso estava relacionado à sua tentativa de vender a casa? Por quê? Ele só conseguia pensar em uma teoria, e Eva não gostava dela. Antes de ir para a cama, Angélica disse ao marido: Evan, não podemos nos livrar dessas joias? Bem, nós já vivemos sem elas. Agora você é um empresário bem-sucedido, as coisas estão indo bem, e talvez. Você acha que também estava procurando joias? Ele suspirou. Não havia sentido em jogar o jogo do silêncio quando era óbvio. E como você propõe que eu me livre delas? Perguntou Evan, perplexo. E não se esqueça de que não vendemos a casa por causa deles. Negócios são negócios, mas não se pode ficar sem um colchão financeiro hoje em dia. Eu entendo, suspirou a jovem, mas posso sentir em meus ossos que essas joias nos trarão muitos problemas. Então, transforme-as em dinheiro. Qual é o problema? Na verdade, meu pai as deixou como herança para nós, não foi? Então Angélica suspirou novamente. Mas, de alguma forma, é tudo. Eu nem sei como explicar isso. Vou colocar desta forma. Tenho um mau pressentimento. Por que não doamos a algum orfanato ou asilo? Angélica, vou lhe contar um segredo, eu também. Mas então temos que fazer algo a respeito. Sem eles, não podemos manter a casa. Você sabe disso. Acho que sei o que fazer, disse Angélica lentamente. Bem. Não é nada demais. Harvey, eu descobri tudo. Exclamou Harvey animado, o homem que de vez em quando prestava serviços específicos a Harvey. Há uma porta secreta nesta casa. Bem, e quanto ao tesouro de que se fala, ele realmente existe? O cômodo atrás da porta secreta estava vazio, disse o faz-tudo, aparentemente o tesouro havia sido escondido. Se ele estava lá. Então por que diabos você disse que o descobriu? E volte assim que souber de algo concreto. Entendido, Harvey assentiu com indiferença. Vamos lá, Harvey fez uma careta e acenou com a mão. É óbvio que está sendo escondido, pensou ele. Harvey podia sentir em seus ossos que havia um tesouro, mas será que agora ele estava na casa? Todos na casa de John estavam dormindo tranquilamente. Somente Julia estava acordada. O relógio já passava da meia-noite, mas a garota não conseguia dormir nem um pouco. Fazia 3 meses que Julia havia se apaixonado por um garoto que veio de outra escola para a classe paralela. O rapaz era realmente incrivelmente bonito, cabelos cor de alcatrão, olhos azuis penetrantes e o físico de um Apolo. Aparência incomum, pensou Julia, olhando a foto dele nas mídias sociais. É uma pena que o garoto não tenha prestado atenção nela. E por que ele precisaria de Julia, se esse tal de Dima estava perseguindo quase toda a metade feminina da escola? Para ela, é claro, Deus também não havia prejudicado sua aparência, mas uma garota a mais, uma a menos para um garoto tão bonito obviamente não importava. Sob esses pensamentos infelizes, Julia, na esperança de cair no sono, bebeu lentamente um copo de leite e, de repente, ficou horrorizada ao ver 2 homens com roupas escuras e máscaras se aproximando do porão, onde guardavam picles, geleias e vinho caseiro. Nas mãos de um dos intrusos havia um furador, com o qual ele habilmente quebrou a fechadura e, em seguida, os homens entraram. Horrorizada, a garota não conseguia se mover de seu assento. De repente, Julia teve a impressão de que, se o fizesse, os criminosos a ouviriam e então... Gritando de terror, a garota correu para o quarto dos pais, onde encontrou Billy. Você também ouviu o rangido no porão?
sussurrou o irmão dela. E ele até viu tudo, Júlia sussurrou com uma voz trágica. Eu estava sentada na cozinha, e lá. Havia 2 homens lá, e eles. Por causa da empolgação e do medo, a garota começou a gaguejar, mas terminou. Havia 2 homens no porão. O que estamos esperando? Temos que acordar os pais. E chamar a polícia. Disse o garoto com firmeza e bateu na porta do quarto de Eva e Angélica. A primeira a acordar foi a mãe. Ela vinha tendo um sono agitado ultimamente. O que há de errado com ele? Perguntou Angélica com uma voz sonolenta. Tem alguém no porão. Sussurrou o filho, animado, e Júlia chamou a polícia. Já? Riu Evan, que também acordou e esticou os olhos, mas o Sr. Harvey está ansioso para pegar as joias do pai. Então eles já estão no porão? Exclamou Billy. O barulho da sirene da polícia impediu que os pais respondessem. Os 4 desceram as escadas. Você chamou a polícia? Perguntou um dos policiais. Sim, Eva assentiu com a cabeça. O que aconteceu? Há 2 criminosos em nosso porão neste momento, respondeu o dono da casa. Onde fica o porão? Ali, apontou Evan, e os policiais correram naquela direção. Tem alguém aqui? Gritou um dos policiais, e o outro apontou uma lanterna para o porão. Havia 2 homens à espreita no canto. Saiam imediatamente, gritou o policial, e os intrusos não tiveram escolha a não ser obedecer. Archie, Catherine e Elizabeth seguiram pelo corredor. Por que você não consegue dormir? Perguntou Angélica, mas por uma questão de ordem. Você não consegue dormir, murmurou Archie. Qual é o seu problema? Acho que é óbvio, sorriu Evan, que as pessoas vieram buscar as joias. Então elas estão no porão? Paciência, rapazes, respondeu o pai em um tom misterioso e, naquele momento, um dos policiais entrou na casa e convidou o casal a se juntar a eles. Então, quem mandou vocês? Perguntou o investigador Anthony, mas os criminosos ficaram calados como peixes. Quem é o cliente, eu pergunto? Os ladrões permaneceram em silêncio. Vocês têm alguma ideia de quem possa ser? O investigador se voltou para a dupla. Na verdade, sim, assentiu Evan. Provavelmente é Harvey, o proprietário dos restaurantes. Vocês têm certeza? Sim. Recentemente, planejamos vender a mansão, e ele era o único comprador em potencial. É claro que, em teoria, poderia ser qualquer um, mas não acredito em tais coincidências. Então, perguntou Anthony, voltando-se para os espiões noturnos, é mesmo o Harvey? Você sabe que isso vai ser revelado. Eu lhe disse para não se inscrever para isso, murmurou um dos delinquentes, e Angélica só então percebeu que os meninos ainda eram jovens. Não muito mais velhos que Júlia. O que será que os levou a fazer isso? Pensou ela. Então foi mesmo o Harvey? O investigador repetiu sua pergunta. Sim, admitiu o segundo intruso. O casal chegou em casa pela manhã. As crianças estavam acordadas. Estavam famintos por detalhes. Não há nada a dizer, deu de ombros o chefe da família, aqueles bastardos foram enviados pelo Sr. Harvey. Mas eles serão usados como testemunhas no caso. Por quê? Perguntou Júlia. Eles são apenas crianças pequenas, disse Evan. O que eles têm a ver com isso? Eles nem eram do Harvey, eram apenas crianças, crianças de famílias desestruturadas que queriam ganhar o que achavam ser dinheiro fácil. Como eles poderiam saber que havia joias falsas no porão? Falsas? Exclamaram as crianças em uníssono. Exatamente, sorriu Angélica. Quando ficou claro para os malores que alguém estava procurando a porta secreta e, obviamente, as joias, eles decidiram tomar medidas de emergência. Angélica pegou bijuterias baratas, imitando diamantes, pérolas e outras pedras preciosas, e o casal substituiu as originais por vidro. Bem,
e as joias verdadeiras estão em um cofre na estação de trem, ela terminou a história com um sorriso. Foi tudo ideia da nossa mãe, disse Evan, colocando o braço em volta da esposa, ideia dela. Mamãe é a nossa cabeça. Elizabeth bocejou. Bem, uma cabeça, disse Angélica modestamente, vamos para a cama. São 6 horas da manhã. Graças a Deus, amanhã é domingo. Harvey? Perguntou o policial, um homem representativo em um luxuoso roupão de cetim, que acabará de preparar uma boa xícara de café. Sim, sou eu, assentiu o dono do restaurante. O que posso fazer por você? O senhor está preso por organizar um crime, respondeu o policial com indiferença. Que bobagem! Exclamou Harvey, sou um homem respeitado na cidade, um homem de negócios, não um ladrão da lei. Uma coisa não exclui a outra, disse o segundo policial com indiferença, e acrescentou, Harvey, você terá de vir conosco. Você tem 10 minutos para fazer suas malas. Eu quero um advogado. Uma ligação telefônica não foi cancelada, ressaltou o policial. Depois de saber da prisão de um pretendente de alto nível, Selena estava pronta para jogar a casa pela janela. Aquele maldito guardião de novo. Por quanto tempo aquela coisa ia ficar em seu caminho? Selena sabia que era inútil retaliar. Ela só machucaria a si mesma. A jovem não estava envolvida nesse caso, então era melhor não provocar uma tempestade enquanto ela ainda estava calma. É melhor procurar um novo homem rico. Ele não está ficando mais jovem. Você deveria ir trabalhar, disse Verônica. Bem, você é uma mulher inteligente. Não está cansada de esperar pelo tempo? Quem precisa de mim, com um registro criminal? Selena suspirou, certamente não vou conseguir um emprego na minha área. Elas estavam sentadas em um café de verão à beira-mar, e Selena notou que sua amiga olhava ao redor. Ela provavelmente tem medo de que um dos homens do marido a pegue com um ex-presidiário, pensou com uma risada irônica, e não estava longe da verdade. É improvável que você consiga um emprego na sua área, Verônica assentiu, mas você poderia conseguir um emprego em um bar ou trabalhar na cozinha? Interrompeu Selena irritada, obrigada pelo seu bom conselho, ou eu não teria adivinhado sem você. Bem, faça o que você quiser. Desculpe-me, mas tenho que ir. Sua amiga se levantou resolutamente da mesa e saiu. Selena sabia que elas nunca mais se viriam. E se eu for para o exterior? Ela pensou consigo mesma, a propósito. Eu tenho algum dinheiro, o suficiente para a primeira vez. E aqui, ao que parece, não tenho nada para levar. Você não sabia que há muito tempo há rumores de que esta casa tem um tesouro? Perguntou o investigador, incrédulo, durante a conversa antes do julgamento. Até eu já tinha ouvido falar sobre isso. Não, respondeu Evan, tudo o que sabemos é que meu pai comprou joias, como se viu, guardou-as em um baú. Nem todas as joias foram compradas por seu pai, disse Anthony, algumas peças estavam lá muito antes disso. A casa pertencia originalmente a um comerciante rico, depois a outras pessoas, e quando elas morreram, ficou vazia por vários anos. Diga-me, por favor, temos que pagar alguma coisa para encontrar esses ornamentos? Perguntou Angélica, um imposto ou alguma porcentagem? Por lei, você tem de pagar por algo que não lhe pertenceu, explicou Anthony, mas, como eu expliquei, são apenas algumas peças e uma investigação especial revelará quais são elas. Portanto, você não perderá muito. Essa não é a questão, disse Mallory com um suspiro, nós só queríamos que as coisas fossem justas. Sabe, até pensamos em doar parte do dinheiro da venda das joias para o orfanato. Bem, é a coisa certa a fazer, disse o investigador com aprovação, vocês farão uma boa ação. E eu, por exemplo, vou me certificar de que você pague o mínimo. O produtor restaurador pegou 5 anos de prisão. Eles ficaram felizes com o fato de que a justiça havia sido feita, mas nada mais. Não se vangloriaram. Exceto que havia raiva da ideia de um homem adulto e respeitável usando crianças jovens e estúpidas para fazer suas maldades. É por causa de Harvey e de sua laia que os jovens tropeçam, disse Evan com tristeza.
Ele se lembrou de quantos anos atrás havia sido vítima de uma armadilha e se perguntou quantas pessoas haviam sido condenadas injustamente. Quando o casal saiu do tribunal, Evan perguntou de repente: Angélica, você se lembra do casamento de seu pai e de sua mãe? É claro que me lembro, ela respondeu com um sorriso. Mas por que você pergunta? Porque eu quero propor que você faça o mesmo. Vamos nos casar? É um passo muito sério, disse Angélica lentamente, olhando para o marido com atenção. Eva exclamou: acho que já provamos um para o outro e para todos que nos conhecem que não estamos falando sério. E quanto ao casamento? Você está dentro? Sim, sussurrou a mulher, e lágrimas de felicidade brilharam em seus lindos e amados olhos. A pequena igreja do vilarejo, recentemente reformada, ainda estava coberta de vegetação. Mas a paisagem era ainda mais luxuosa, porque agora, depois de muitos anos, estava enobrecida pelo paisagismo. Em frente ao bispo estava um casal de idade madura, mas em seus corações cada um deles não tinha mais do que 18 anos. O verdadeiro amor não conhece idade. Atrás dos servos de Deus casados, Eva e Angélica, estavam seus 5 filhos e o amigo da família, Harvey Mickey. Apesar de sua idade avançada, ele ainda administrava o restaurante da cidade, e o fazia muito bem. Bem, agora, disse Harvey Petrovich no final do casamento, e todos aceitaram de bom grado seu convite. E novamente o salão, perfumado com flores frescas, gritos de ogorco e desejos de amor e felicidade. E então Angélica tocou no violino a própria melodia, com a qual, de fato, começou a história dessa grande e unida família. Em algum lugar da terra, Selena vagou em busca de outro homem rico e restaurador, Harvey, que estava cumprindo sua pena. E aqui, em uma sala aconchegante, as pessoas estavam desfrutando de uma atmosfera de felicidade e paz. E John e Mallory estavam olhando para eles do céu e estavam realmente felizes. Agora o falecido empresário John podia ficar em paz. A mansão com o segredo nunca seria vendida, e a voz de mais de uma criança chegaria às suas paredes.